A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje daremos continuidade na série A Criação. Estamos na parte 3. Eu fiz uma divisão bem didática desta série para que tenhamos uma compreensão melhor e que essa meditação possa ajudar a esclarecer melhor esses fatos maravilhosos que Deus nos dá. Eu quero compartilhar a base bíblica de hoje, que encontra-se no primeiro capítulo de Gênesis, que é do versículo 3 a 8, que diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Glória a Deus por essa palavra. Nós vimos nos capítulos anteriores que os primeiros 2 versículos de Gênesis, Deus ele criou um mundo do nada, a partir de nada existir. E nós percebemos que ele criou a matéria bruta, a terra e a água. Podemos assim dizer que inicialmente o Senhor ele criou os elementos químicos, todos os reagentes para dar de base para a transformação e a produção do mundo como conhecemos hoje. E para iniciar essa transformação, essa organização, a formatação desse universo como conhecemos, é importante nós relembrarmos sobre o autor e o contexto histórico do livro de Gênesis. Lembrar que Gênesis ele foi escrito pelo profeta Moisés quando eles estavam atravessando o deserto, quase entrando na terra prometida. E Moisés, nesse livro, ele simplesmente faz uma narrativa, ele conta uma prosa, uma história. Então, nós precisamos compreender que esse livro, ele é literal. Nós precisamos fazer uma interpretação literal e não alegórica, e não como uma fábula, um conto de fadas, como muitos querem fazer. E eu gosto de imaginar, eu faço uma conjectura, que Moisés, quando escreveu esse livro de Gênesis, acredito eu que Deus inspirou Moisés, ou relatando, ou talvez trazendo Moisés numa visão, a estilo Ezequiel 37, onde o profeta Ezequiel ele foi levado por um vale de ossos secos e teve toda aquela visão guiada por Deus. Eu faço essa conjectura, eu imagino que Moisés possa ter sido levado a uma visão, onde ele viu a olhos nus como que foi feito a criação. E ele narra em todos esses versículos, nesses primeiros 2 capítulos, como que Deus, ele criou o universo, ele criou os seres vivos, ele criou tudo que existe. E também é importante nós lembrarmos para quem é o público-alvo desse livro. Moisés, ele escreveu esse livro para os hebreus. E por que ele escreveu para os hebreus? Pois ele queria explicar a origem daquele povo. Pois os hebreus, eles estavam há 400 anos como escravos no Egito. Então eles viviam a cultura egípcia. Eles eram escravizados, eles viviam uma vida totalmente miserável. Eram analfabetos, não tinham acesso à escola, à educação, diferentemente de Moisés, que foi criado, que apesar de ser hebreu, ele foi adotado
pela irmã do faraó e foi criado como príncipe dentro do palácio. Então, quando nós lemos Gênesis, nós precisamos compreender que Moisés, ele escreveu para uma classe de pessoas de baixa intelectualidade, que não tinha acesso à educação, que não sabia o contexto das suas origens. Então, ele quis esmiuçar e explicar de uma forma compreensível para eles a criação do mundo e depois, no decorrer dos 50 capítulos de Gênesis, como que o Senhor escolheu eles para ser o povo de Deus, como que eles foram parar no Egito e por aí em diante, para assim eles conseguirem compreender qual era o propósito de Deus ao retirá-los do Egito, ao resgatar, libertá-los e levá-los para a terra prometida. Pois nós, quando pensamos nesse contexto, nós podemos chegar à conclusão que para aquele povo era difícil eles compreenderem até por que eles estavam indo para Canaã. Por que a terra prometida era aquela região? Por que eles tinham que obedecer todos os mandamentos e todas as leis que Deus passou para eles através do profeta Moisés? Então eles precisavam compreender por que a cultura deles, do povo israelita, era totalmente diferente da cultura egípcia. Por que eles eram a favor da monogamia? Por que eles tinham que respeitar todos os rituais que Moisés ensinou para eles, inspirado em Deus? E é por isso que o livro de Gênesis, ele é escrito de uma forma clara e objetiva, para que essas pessoas tivessem uma compreensão exata do que Deus, através de Moisés, queria que eles soubessem. Moisés nunca imaginou que o seu livro chegaria nas nossas mãos. É por isso que a palavra do Senhor em Isaías 55 vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. Pois Moisés nunca imaginou que 3.500 anos após a escrita deste livro, nós estaríamos aqui hoje meditando, aprofundando, contextualizando, conjecturando o que aconteceu para ele escrever esse livro. Deus, ele é surpreendente, ele é maravilhoso e ele é um Deus de propósito. Propósitos esses que nós não conseguimos nem mensurar. Glória a Deus pelo Deus poderoso e maravilhoso que nós servimos. Voltando aqui ao estudo, Moisés também, ele queria explicar principalmente para os hebreus a superioridade do Deus vivo, do Deus verdadeiro. A superioridade em relação aos deuses que existiam no Egito. Pois nós sabemos que os egípcios, eles eram politeístas, eles seguiam diversos deuses muitas vezes através de figuras de animais, de elementos naturais. E Moisés queria mostrar a superioridade do nosso Deus e os seus atributos. E através do livro de Gênesis, Moisés, ele diz para esse povo e também para nós que Deus, ele é criador, ele é autoexistente, que Deus, ele é um ser atemporal, ele é eterno, que ele é uma pessoa e não uma força da natureza, uma força universal, e que ele tem propósito e é poderoso. É onisciente, é onipotente, é onipresente. E dessa forma, Moisés, ele escreve, imagino eu, o que ele viu através de uma visão que Deus deu para ele da criação do mundo, ou talvez ele escreve o que ele ouviu, o que Deus disse para ele. E ele escreveu dessa forma brilhante,
que os hebreus e todos esses séculos e séculos que o livro de Gênesis vem ultrapassando pudessem compreender. E é por isso que nós não temos dúvida que a interpretação, ela é sim literal. E isso para Moisés, eu acho muito surpreendente a capacidade intelectual, a habilidade que Moisés tinha. Pois Moisés, diferentemente do seu povo, ele era um príncipe. Ele possuiu por muitos anos o título de príncipe do Egito, pois ele foi adotado ainda bebê, foi criado pela irmã do faraó como filho legítimo e ele recebeu toda a educação que os seus primos, o filho do faraó, recebeu. Moisés, ele fazia parte da elite intelectual do mundo, pois o Egito, ele era a potência mundial da época, era como se fosse os Estados Unidos, era como se Moisés hoje tivesse acesso às principais universidades, como Harvard, os principais centros de estudo. Ele tinha acesso a todo o conhecimento e sabedoria que existia na época. Moisés, ele era extremamente capacitado. Porém, ao escrever o livro de Gênesis, Moisés, ele focou no propósito que Deus deu para ele em relação a esses livros, ao Pentateuco, e também ele escreveu de uma forma concisa, clara, para que os escravos hebreus compreendessem totalmente aquele livro e não deixasse rastro de dúvida. E voltando ao texto bíblico, nesses versículos, eu até introduzi dizendo que o Senhor Deus, ele primeiramente fez uma massa bruta, criou a matéria, os elementos químicos, todos aqueles elementos da tabela periódicas, os gases, os metais. Em Gênesis, do versículo 1 e 2, Deus, ele criou todos esses reagentes para dar início, a partir do 3º versículo, a transformação do meio ambiente como conhecemos hoje, a criação desse meio ambiente, dessa biosfera na qual conhecemos hoje. E Moisés, ele nos ensina neste primeiro capítulo de Gênesis que Deus, ele realmente não é contraditório. Deus, ele é um Deus organizado, ele é um Deus de ordem, é um Deus que segue um padrão. E a criação, ela já inicia, ela já revela esse atributo de Deus, esse padrão, essa ordem, essa organização. E é interessante eu ressaltar que quando nós lemos o versículo 1, onde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2 era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E logo depois, o versículo 3, disse Deus: haja luz, onde começa a desenrolar essa transformação, essa produção dessa massa bruta. Nós não sabemos quanto tempo se passou deste princípio, onde a terra era sem forma e vazia, até Deus, pela palavra, dizer: haja luz. Nós não sabemos quanto tempo. Pode ter sido, sim, esse desenrolar ocorrido tudo no primeiro dia, ou talvez não. Deus, ele não nos revelou aqui. Mas Deus, a partir do versículo 3, que inicia o primeiro dia, nós vemos que o mundo, ele foi criado em 6 dias. E hoje, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre a criação dos 2 primeiros dias, onde eu dividi de forma didática, porque os 2 primeiros dias
nós vamos ver que é a criação da parte não viva, dos elementos abióticos do meio ambiente. Seres que não são vivos, que são inanimados. E a partir do terceiro dia, nós vamos ver a criação dos elementos bióticos do meio ambiente, dos seres vivos, dos reinos, do reino vegetal, do reino fungi, do reino monera, protista, animal, do ser humano. É a partir do versículo 3. E nós vamos agora desenrolar esses 2 primeiros versículos e relatando que Moisés ele escreve mostrando o padrão de Deus. Pois todos esses versículos do primeiro dia ao 6º dia, nós vamos ver que inicia Deus criando e comandando algo. Depois ele dá nome e diz o propósito. Ele declara que é muito bom a sua criação. E ele termina o dia dizendo que acabou aquele dia. E qual que é este dia? Numa ordem do primeiro dia até o 6º dia. No versículo 3 a 5, vemos a descrição do primeiro dia, onde o verbo dá ordem. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus aqui, ele cria a luz, pois as trevas já existiam. Quando Deus, ele criou os céus e terra, era tudo trevas. E aqui ele dá ordem e cria a luz. E ele já chega dizendo que ele viu que a luz, ela é boa e separou a luz das trevas. E eu acho tão maravilhoso essa descrição no primeiro dia, pois o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, ele faz uma analogia com a criação do mundo, quando o Senhor, ele cria a luz, ele traz a luz e as trevas se dissipam quando nós conhecemos Jesus. E este versículo em 2 Coríntios 4, 6 vai nos dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E como isso é precioso, pois realmente, quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, antes de Jesus, nós somos como a terra no princípio, nós somos vazios, nós somos sem forma e nós vivemos nas trevas, na escuridão. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, que nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, que Ele revela a sua glória para nós, nós vamos começando a ter luz nos nossos corações e nós passamos a ter forma, nós somos preenchidos e inundados com todo o amor de Cristo. Como é maravilhoso a analogia do apóstolo Paulo com a criação da luz, a criação do mundo. E Deus, assim que ele cria a luz, pois as trevas nada mais é que a ausência de luz, que a ausência de Deus. Deus, ele dá nome e ele diz que a luz é dia e as trevas são noite. E o versículo continua dizendo: passaram a tarde, a manhã, esse foi o primeiro dia. E a partir deste primeiro dia, nós começamos a conhecer o que é tempo. Pois até então, o Senhor é eterno, Ele é um Deus de eternidade e Ele vivia somente na eternidade. E a partir deste primeiro dia, Ele criou o tempo, os dias, as semanas, manhã, tarde e noite, e o tempo passou a ser conhecido
como nós vivemos aqui na Terra, como conhecemos hoje. E assim termina o primeiro dia, onde ele criou a luz e ele criou o tempo. Depois do versículo 6 até o 8, inicia o segundo dia, que vai dizer: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento dos que ficaram por cima. E assim foi. Aqui, pelo conhecimento que nós temos hoje, nós vemos que Deus ele criou a atmosfera e ele criou a hidrosfera. Ele fez um firmamento onde ele separou as águas, jogou a água para cima e manteve a água embaixo. A água acima nada mais é que são as nuvens, a água no estado vapor e as águas no estado líquido embaixo, que são os rios, os mares e os oceanos. Finalizando a criação da atmosfera e da hidrosfera. E ao firmamento, diz no versículo 8, Deus diz que chamou de céu, e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E aqui Deus, ele criou todos os seres inanimados, e a partir do terceiro dia, vamos ver que tudo estará pronto para a criação dos seres vivos e o término até o sexto dia da biosfera como conhecemos hoje. Como a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é profunda. Nesses 3 capítulos desta série, nós vimos até agora apenas 8 versículos do primeiro capítulo de Gênesis. E nós, através desses 8 versículos, nós conseguimos enxergar a grandiosidade do Senhor. O quão a palavra dele é verdadeira, é profunda. Como ela alcança um local que nós não conseguimos descrever. Que Paulo vai dizer que é lá na fusão das juntas e medulas, um local que somente a palavra consegue chegar. É por isso que eu amo o livro de Gênesis e foi o primeiro livro que eu estudei. Desde a minha conversão, eu fui muito ativa na igreja que eu congrego, mas eu aprofundei no livro de Gênesis, pois foi algo que me encantou desde o início. E o livro de Gênesis, quando eu estudo, eu medito neste primeiro capítulo, eu vejo que nós não temos motivos para sermos abalados, para sermos desesperados, pois nós servimos um Deus todo-poderoso que traz à existência aquilo que não existe. Não importa a treva ou o abismo que estejamos mergulhados, Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, assim como ele fez aqui na terra, onde aquela terra sem forma, vazia, mergulhado em trevas, talvez se nós pudéssemos enxergar a real dimensão do que era aquela imagem, aquele retrato de uma escuridão, de uma treva, não tem forma, não tem vazia, nós não conseguimos identificar nada. Para nós é impossível fazer alguma coisa. Mas a palavra diz que mesmo naquele momento, o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas, ele se movia sobre as águas. E assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não importa as trevas que nós estamos vivendo, não importa as trevas que talvez as pessoas ao nosso redor, pessoas que amamos, estejam vivendo. Para nós é impossível e de fato para nós é impossível. Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso problema, as trevas da nossa vida, o abismo na nossa vida, nas mãos do Senhor, Ele é capaz de fazer tudo novo,
trazer à existência aquilo que não existe. Eu mencionei a meditação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:6. Eu gostaria de ler de novo e acrescentar o versículo 7, que diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. E realmente não é de nós, como Paulo ratifica aqui neste texto. Tudo vem de Deus. E glórias a Jesus que tudo vem de Deus, pois Ele é poderoso. Não existe impossível, não há trevas que o Senhor não é capaz de alcançar. O próprio rei Davi, no Salmo 139, ele diz: se eu fizer a minha cama no abismo, em outras versões fala, se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, tu vai lá e me resgata. Esse é o Deus que nós servimos. Que esse estudo em Gênesis te inspire a confiar mais no Senhor e te inspire a não enfatizar o seu problema, o abismo da sua vida, a escuridão da sua vida, mas sim lembrar que há um Espírito Santo de Deus pairando na nossa vida, se movendo em nós e que pode trazer luz a tudo onde é escuridão. Que essa palavra, que esse estudo possa edificar a tua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até semana que vem.